Relatos de uma experiência com o DMT, o ser orquídea feminino e o professor louva-a-Deus. Esse flash foi minha primeira e única experiência que tive desde que escrevi este post, e aconteceu há mais de alguns anos. Foi tão poderoso na época que continuo pensando nisso quase todos os dias desde então. Tenha em mente, esse relato deve ser reconhecido como uma tentativa de descrever o que experienciei. Uma experiência que vai além da descrição, não apenas por sua complexidade, mas por sua relação exótica com nossas compreensões convencionais e uso de associação de palavras. Dito isso, eu tento ser diligente na escolha das palavras para retratar honestamente o que vivi de uma forma que seja traduzível para os outros, de acordo com a minha memória. Não sei ao certo quando tomei, mas um amigo meu muito experiente, que já teve muitos breakthroughs, preparou para mim. Eu vaporizei a substância em um cachimbo, e ela foi colocada entre 2 camadas de salsinha, para receber o calor indireto da salsinha em vez de ser diretamente queimada pela chama. Sentado no sofá da casa tranquila e confortável do meu amigo, eu estava relutante em mergulhar. Eu tinha tido várias experiências com psilocibina e LSD de forma relativamente regular naquele ano antes desse flash de DMT. E uma das muitas qualidades que ganhei dessas experiências é um poder profundo de respeitar essas substâncias. Tanto que eu realmente preciso reunir coragem para consumi-las e convencer o meu corpo a permitir que isso aconteça. Navegar pelo terreno psicodélico em doses relativamente altas depende da pureza da intenção e da força da mente, e do coração para lidar bem com a intensidade e o manuseio intrincado das dinâmicas multiníveis de tudo isso. Enquanto eu estava sentado ali, focado na minha respiração e esvaziando a minha mente, meu amigo estava ao meu lado com o cachimbo pronto. Após o que parecerão ser 10 minutos dele me dando palavras ocasionais de encorajamento, ele disse: "Você está completamente seguro aqui, está tudo bem." E eu entendi que isso era tudo que alguém poderia dizer enquanto respeitava o meu processo de decisão e me incentivava a fazer. Eu me sentei ereto, coloquei as mãos nos joelhos, respirei profundamente uma última vez e dei um aceno afirmativo ao meu amigo. Ele me entregou o cachimbo e acendeu para mim. Enquanto eu dava a primeira tragada, uma espécie de sensação confortável começou a preencher os meus sentidos. Após segurar a tragada por 20 segundos, meu amigo calmamente me instruiu a soltá-la e pegar outra. Enquanto soltava e ia para a segunda tragada, realmente estava apenas observando meu corpo agir por conta própria. O mundo físico parecia poroso e aberto. A visão final da tigela sendo acesa pela chama parecia um favo de mel com suas qualidades porosas, e uma quietude estava me preenchendo por dentro enquanto eu observava o meu corpo cumprir a sua função. Com essa tragada segurada no meu corpo, eu sabia instintivamente que deveria me recostar no sofá e fechar os olhos. A escuridão dos meus olhos fechados foi acompanhada por minha mente se tornando cada vez mais quieta e calma. Tanto que, eventualmente, eu cheguei a uma consciência pura e pacífica, e um leve zumbido subia e descia suavemente no silêncio. Esses momentos finais de leve aumento do zumbido e minha mente se tornando cada vez mais quieta foram acompanhados por luz entrando na minha visão. Uma única pálpebra, já que meus 2 olhos normais estavam fechados. Estava se abrindo para uma lavagem marmórea de cores rosa e azul, e eu sentia como se estivesse deitado. A minha visão estava coberta por uma camada de umidade, como os olhos de um recém-nascido acordando do sono. Eu sentei na mesa onde estava deitado e olhei para o domo de cores rosa e azul que se misturavam. Definitivamente sentia como se estivesse em uma sala em forma de um domo. Então, do outro lado da sala, eu vi um ser. O ser estava olhando em uma direção diferente e parecia preocupado com uma tarefa menos desconhecida. Após um segundo de eu olhar para ela, ela se virou na minha direção e notou que eu estava acordado. Ela fez um pequeno gesto de exclamação quando percebeu minha presença e começou a caminhar desajeitadamente até mim, nas palavras do Terence McKenna.
Ela realmente era semelhante à descrição dele de elfos mecânicos, feitos de ligamentos como bolas quicantes que se driblam sozinhas, mas era menos mecânica e mais como um ser orgânico orbicular de várias cores mutantes. Ela se movia com um balanço desajeitado, mas com uma graça energética. Ela vinha diretamente até mim como uma mãe vai até um bebê. Olá, bem-vindo! Ela me cumprimentou com muito amor. Você está bem, está tudo bem. Nada estava sendo falado, mas era uma linguagem telepática. Isso não significava que havia apenas uma compreensão imediata sem linguagem, mas sim uma sequência temporal de comunicação transmitida por emoção e significado, sem o meio associativo do som como uma ponte de comunicação que normalmente usamos. Havia um doce sussurro em sua voz telepática, e sua excitação por eu estar lá era gentil. Talvez essa saudação fosse mais adequada para minha condição ao entrar no espaço. Ouvir dizer que geralmente é bem mais selvagem do que isso. A minha visão ainda estava um pouco embaçada e permaneceu assim durante toda a viagem, mas isso não era um obstáculo. Eu ainda conseguia distinguir uma quantidade enorme de detalhes. Uma quantidade necessária, pelo menos. Quando ela me cumprimentou, eu estava perto e expressava formas floridas com seu corpo conectadas à sua linguagem. A sua morfologia tinha características semelhantes a uma orquídea, e cada um de seus ligamentos, assim como sua cabeça, eram como gestos de mãos expressivos, rotativos e fluorescentes. Fascinante e propenso a capturar a minha atenção. A sua forma geral continuava a revelar complexidades maiores à medida que a experiência se desenrolava. Enquanto minha atenção estava absolutamente clara durante essa experiência até agora, e eu estava maravilhado por esse ser belo, estranho, com uma atitude surpreendentemente calma, um leve nervosismo se desenvolveu dentro de mim e eu voltei meu olhar para o chão. Esse último detalhe acho crucial e altamente interessante. O nervosismo que senti foi uma resposta real ao meu ambiente de hiperespaço. E eu iniciei um comando para que meu corpo, dentro desse espaço, olhasse para o seu entorno. Isso significa que há uma dimensão nisso além de imagens mentais. Um ambiente real onde algum tipo de corpo é necessário e a navegação dentro desse espaço é possível. Quando voltei meu olhar para o chão e me afastei da entidade orquídea feminina, isso implica que há dimensionalidade nessa experiência. Isso pode parecer meio óbvio e trivial para alguns, mas eu estou impressionado com esse detalhe. Realmente é um lugar, ou parece um lugar para um cético. E sim, tudo parece real, muito real. Depois que eu voltei meu olhar para o chão, por causa da minha ansiedade, o ser orquídea desceu até meu campo de visão e exclamou em um tom sussurrando e fazendo com gestos expressivos. Não, está tudo bem, não se preocupe, olhe. Enquanto ela dizia isso, ela me guiava gentilmente de volta à minha posição sentada, ou deitada, não sei, e exibia o que comumente é chamado de brinquedos hiperdimensionais. Eram como orbes girando e florescendo como cores e variadas formas. Não tenho ideia do que eram, mas no momento eles transmitiam muito significado relacionado a todas as formas interconectadas da realidade perceptível, realizadas pela minha própria atenção fixa. Eles careciam de uma essência inteligente, central e pareciam de natureza menos importante do que o ser de orquídea e eu mesmo. Por isso pareciam objetos, em vez de seres. Meu Deus, foi isso que eu disse a ela. Eu me lembro disso. Sim, veja, você se lembra, ela exclamou com muita alegria. Meu Deus, eu realmente me lembro de tudo isso. Sim. Esse lugar se tornou tão familiar para mim, como se eu fosse lá toda vez que eu durmo ou morro. Eu me lembrava tão bem e à medida que os brinquedos continuavam a florescer e revelar mais detalhes, eu começava a me lembrar mais e mais. Eu estava extasiado. Cheio de puro amor e alegria, sabendo que estava completamente seguro e uma sensação de triunfo tomou conta do meu ser.
sabendo que isso estava certo, que minhas tendências na realidade física para análise e compreensão do nosso mundo, o desejo de estar em contato com o fundamento comum de todas as coisas e a necessidade de amor e de ser amoroso são a minha verdadeira natureza. A natureza do meu ser utilizava esse novo, porém muito familiar, reino de energia transformadores para que eu pertencesse ali. E enquanto eu continuava a interagir mais com as formas de energia desse objeto hiperdimensional, eu continuava a lembrar que eu pertencia ali. Pelo menos naquele momento, de qualquer forma. Isso validou meu ser de uma forma bem tangível e com muito propósito. Em algum momento desse tempo, uma única pergunta surgiu dentro de mim. A única pergunta que fiz em toda a experiência. Muito modestamente, com pureza, eu perguntei: isso é uma coisa boa? Me referindo à vida em si. É claro, ela disse, doce e seguramente. Isso é uma coisa boa. As formas coloridas, giratórias e fluorescentes inundaram minha percepção nesse ponto, e muito foi me mostrado. Entre o mar de detalhes que recebi, só me lembro de algumas coisas. Uma dessas memórias é o que Terence McKenna descreveu como "olhe isso". Esse "olhe isso" não estava sendo dito pelo ser, mas era a vibe geral emitida por essas explosões exclamatórias de maravilha. Um momento muito particular que me lembro foi quando a silhueta colorida de um corpo humano estava explodindo dessas formas fluorescendo, com suas mãos e pernas estendidas para fora como se encarnasse. Olha isso! Uma mensagem estava sendo trazida diretamente por essa ação, e essa mensagem era algo como: todo o conteúdo da nossa percepção anseia por nossa atenção para existir e se apresenta por meio de formas, por atos e meios altamente notáveis. Outra memória interessante que tenho e acho que vale a pena mencionar é um detalhe do ser orquídea, atrás das exibições dos brinquedos hiperdimensionais. Enquanto esses brinquedos diferentes eram colocados diante de mim, eu notei um momento que o ser orquídea tinha 4 braços azuis. Não pensei nada disso na hora, mas depois me lembro dessa parte e conectei com as divindades hindus. Que loucura! Incrível! Depois de ser inundado por todos esses grandes sentimentos e visões por algum tempo, eu senti um pouco de desinteresse. Naquele momento, as formas energéticas diminuíram e o que estava diante de mim agora era uma grande entidade louva-a-Deus verde com o familiar fundo marmóreo rosa e azul. Eu sou um professor. Ele me cumprimentou em uma voz masculina com um tom sábio, forte e direto. Seus braços estavam ligeiramente abertos ao lado de seu torso superior, tórax, e ele me encarava diretamente. Mesmo depois do desfile sensorial que eu acabara de participar com a caixa de brinquedos hiperdimensionais da orquídea, fiquei imediatamente imóvel e silencioso quando o professor louva-a-Deus entrou no meu campo de visão. Pronto para ouvir. Ele me abordou com pouca expressão, mas com conhecimento direto e amor. Acompanhe os movimentos do meu braço, ele disse, enquanto começava a mover os braços lentamente um pouco mais para fora do tórax e de volta, repetidamente. Eu acompanhei seus movimentos. O que o meu amigo mais tarde confirmou ter visto enquanto eu movia meus braços com um sorriso estúpido feliz no rosto. Eu estava focado em meditação nos movimentos dos braços dele e nos meus acompanhando. Eu estava focado em meditação nos movimentos dos braços dele e nos meus acompanhando os dele, até que houve um aumento na vibração de energia e nos sincronizamos como um único ser. Eu era o louva-a-Deus e o louva-a-Deus era eu. Você conseguiu, você entendeu, o louva-a-Deus me confirmou. O que eu posso traduzir aproximadamente esse entendimento direto é algo como: a unidade total da atenção e do campo sensorial é o ponto de criação. E é isso. Eu fui deixado com um momento para me desincronizar da forma desse louva-a-Deus e dar uma última olhada nele. O flash do DMT desapareceu a partir daí. Eu abri os olhos e o quarto tinha tomado um tom esverdeado. Olhei para o meu amigo, que tinha um pequeno sorriso e as sobrancelhas levantadas, esperando que eu dissesse algo. É perfeito, eu disse. Eu sei, ele respondeu.
Conversas animadas sobre o quão incrível isso foi preencheram o resto da noite. Essa experiência mudou completamente a minha visão da vida e me encorajou a perseguir meus interesses em meditação, arte, fortalecer meus relacionamentos e ser uma pessoa mais amorosa e compreensiva. Algum de vocês já encontraram esses seres louva-a-Deus ou já tiveram experiências semelhantes? Eu gostaria de ouvir de vocês. Obrigada por ler e espero que vocês tenham gostado.